terceira guerra? É uma interrogação, estão vendo, queridos? Se aproxima a grande tribulação? É isso que estamos vivendo? Por que eu estou trazendo o tópico dessa forma, tão escandaloso? Terceira guerra? Se aproxima a grande tribulação? Por quê, queridos? Toda profecia, ela tem que passar por entendimentos, ok? Preste atenção, deixa o like, por favor. Você ajude o canal, assine a notificação, seja inscrito, abençoe a gente. Quando nós falamos da questão que está acontecendo hoje entre a Rússia e a Crimeia, aquela parte ali, você primeiro precisa... A pessoa quer saber de profecia, mas não entende de geopolítica, de geografia, não entende de economia global, não entende de uma série de coisas que são importantes, como por exemplo, a economia, os processos europeus, asiáticos, o processo indo-europeu, as questões otomânicas, as questões que envolvem como é que eu posso falar? Que nos levam a entender o que é verdadeiramente um processo de povos, de dominação, e a gente tem que voltar a Sem, Cam, Jafé, para você compreender desses três filhos de Noé, biblicamente falando, as suas descendências, suas questões são muito mais amplas de dominação europeia, asiática, do Oriente Médio, da África, e depois, oriundamente, os povos novos. Aí você tem a influência desses povos nas Américas, possivelmente aí na Austrália e outros lugares. Então, para a gente compreender isso, é necessário que haja uma percepção do todo, e não só da profecia. Quando eu quero julgar uma profecia complexa, e existe profecia micro, o que é profecia micro? Aquela que eu faço para você. Eis que te digo, varão. Eis que te digo, varoa. Eis assim o Senhor diz. Olha aí, vaso. Olha, Deus está contigo. E blá, blá, blá. Tá, isso é uma profecia pessoal. E a Bíblia tem. Profetas falando para reis. Profetas falando para outras pessoas. Porém, entenda uma coisa. Quando a profecia ela é mundial, você tem aspectos que precisam ser respeitados, precisam ser visualizados de forma correta. Eu não posso dizer assim, olha, nós estamos aí, Gog e Magog, nós estamos aí já com o Putin, é o anticristo, nós estamos aí Israel agora vai ser atacado hoje. Muitas coisas terão que se cumprir antes de falarmos de Gog e Magog. Antes de falarmos de regiões, antes de falarmos da China, da Rússia, antes de falarmos de tudo, a gente precisa entender o que está acontecendo hoje, e a gente precisa ouvir, quem sabe, ontem eu estava ouvindo a palestra do William Vac com 3 especialistas, um doutor em História, um doutor em Relações Internacionais, o outro também era mestre da Universidade de São Paulo. Então a gente aprende com essas pessoas, ouvindo-as, elas não entendem nada de Bíblia, elas não são profetas, mas elas me dão o quê? A expertise, elas me dão a ferramenta do entendimento geopolítico. Eles me dão e aí, com o geopolítico e o espiritual, eu consigo casar. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu consigo, eu consigo compreender onde a profecia está me apontando. Você só entende as profecias de Daniel porque você está em 2022. Mas se você estivesse nos tempos de Daniel, você não entenderia Alexandre o Grande, você não entenderia os Seleucidas, você não entenderia Roma. Duvido que alguém ia entender Roma, Média Pérsia. Não ia, irmão, não ia. A Síria, não ia entender. A gente não entenderia nada disso nos tempos de Daniel. A gente olhar para a profecia e ia falar assim, mas tá falando o quê? Esse bode dando amarrada no cordeiro? E como é que é? Hoje, você aqui em 2022 é muito fraco, muito fácil você, de longe, olhar para a profecia de Daniel e falar, faz sentido, é verdade. Veio Nabucodonosor, aí depois veio os Xerxes, Ataxerxes, Ciro, Dario, bababá, aí chegou Alexandre o Grande, é verdade. Depois veio Roma, aí veio os seus generais, os Seleucidas, depois veio Roma. Então, de longe, está muito fácil assistir. Tá? Então, profecia, você precisa primeiro ter a interpretação do todo, a compreensão do que está acontecendo lá atrás, o que aconteceu lá atrás, a compreensão do que vem acontecendo com o mundo em bloco, e o que está previsto biblicamente em escatologia apocalíptica, Ezequiel, Isaías, ok? Daniel e outros profetas mais que falam de Israel no primeiro momento. A Bíblia, quando fala de profecia, gente, ela envolve o mundo por causa de Israel. Ela não profetiza só para o mundo. João vai profetizar para o mundo.
Apocalipse profetiza para o mundo, mas todas as outras profecias, elas são muito destinadas a Israel, se voltam para Israel, se envolvem com Israel. Sempre o destino da profecia da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, e é claro, nas cartas paulinas se expande um pouquinho para aquele mundo local. Sempre ela é voltada primeiro para Israel. Dentro do contexto bíblico, Israel é o centro do mundo. Não é Nova York, não é Paris, não é Roma, não é o Kremlin, não é, não, sabe, não é Xangai, não é nenhuma capital do mundo moderno. Na Bíblia, o centro do mundo é Israel. Israel é o relógio do planeta Terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao dizer assim, Gog e Magog, Armagedon. Não, porque a gente está atropelando uma série de contextos que precisam ser vistos. Primeira coisa, a gente tem que começar a entender, né? O que está acontecendo? Quem é a Crimeia? A Crimeia é um território, gente, dentro da Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia. E aí o que acontece aqui, que a gente precisa entender? A Crimeia ela é totalmente colocada à base de pessoas que são russas, que falam russo. Né? Elas não são pertencentes à Crimeia no sentido humanístico, até porque dentro desses territórios, vamos pensar assim numa questão oriental, diferente de nós. Nós estamos aqui numa Ásia, numa Euroásia, na fronteira entre Europa e Ásia. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar a vocês. Não, ainda não. Eu quero que vocês entendam que nós estamos ali, esse pedaço é uma fronteira entre Ásia, vamos olhar para o mapa assim, eu estou olhando para o mapa, você está olhando para o mapa. À direita, Nordeste, você fazendo uma setinha assim, ó, estou indo para a Ásia, né? Rússia, China, vamos embora, Sudão, Cazaquistão, o que fazia parte da antiga União Soviética, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Laos, aí você está vendo Índia, Tibete. Então, isso aqui é chamado de Oriente. Ásia, né? Ásia. Aqui você está numa Europa oriental, porque ela está bem longe do Oceano Atlântico. Ela está numa Europa oriental, ok? Ali você tem os Balcãs, você tem os países escandinavos ali próximos. Você desceu, você tem o quê? Turquia. Logo abaixo você tem a Turquia, chamada na Bíblia de Ásia Menor. As 7 cartas da igreja na Ásia Menor, Turquia. Você desceu mais, você começa o Oriente Próximo, onde estará Israel. Você desceu um pouquinho, foi para a esquerda, você tem a África, já tem a cabeça da África ali, onde você vai ver os países do norte da África. Então, compreenda isso como um todo. E agora, veja que a Rússia, ela está tentando e invadindo a Ucrânia a partir da Crimeia, porque ela entende que a Crimeia tem cidadãos russos lá. Então, ela está, aspas para isso, tá? Ela está tentando tomar a Crimeia, porque ela entende que a Crimeia é muito mais russa do que ucraniana. Quando você acaba com o bloco europeu, quando você acaba quando cai o muro de Berlim e fica a Guerra Fria, no final fica só polarizado entre os Estados Unidos e a União Soviética, a antiga União Soviética, quando você começa a ver que o bloco soviético vai caindo, vai desfacelando, porque o comunismo ele vai caindo mesmo, literalmente, a KGB, essa coisa toda, e aí vem o tal do Boris Yeltsin, né? Quem acompanha a história sabe, eu era muito criança, menino, quando a questão do Boris Yeltsin e outros mais. Então você vai ver que os governos, eles se desfacelam, então a União Soviética se desfaz e fica somente a Rússia, que é enorme, diga-se de passagem. Então, você vai ver a Ucrânia, Cazaquistão, Turguistão, uma série de países que estavam ali compondo um bloco comunista soviético, se desfaz, cada um vai ter a sua vida. Ok. Só que nesse pedaço aqui foi criado, depois da ONU, uma coisa foi criada chamada OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que se você olhar para o mapa à esquerda da América Latina, você vai ver normalmente a Rússia, o Japão, tanto que alguns aviões viajam ao contrário, né? Fazem uma rota contrária, apesar da questão da rotação da Terra, e outros não, preferem fazer uma rota onde alcance a Europa e vai pegando até chegar no Japão ou até na Rússia, ou descem. Quando você vai para Israel, você ainda passa na Espanha vai para Dubai vai não sei para onde, até chegar a Israel. Até porque você tem o Estreito ali de Gibraltar,
né, entre a África e a Espanha e Portugal. O que nós temos aqui hoje? Nós temos, então, a Rússia invadindo esse pedaço em nome de uma defesa de cidadãos russos na Crimeia, que faz parte da Ucrânia. Só que isso é ilegal. Porque, na verdade, olha embaixo aqui a Turquia. A Turquia está se colocando contra isso.